Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter a nossa aula, então, sobre tendão central. Quando a gente fala no tendão central, logo a gente pensa no diafragma, certo? Mas, sim, o diafragma faz parte do tendão central, de todas as estruturas que compõem esse tendão central, mas existem algumas coisinhas a mais que a gente precisa saber e eu vou falar para vocês hoje. A gente tem que ter em mente que quando a gente fala em tendão central, ele é uma importante conexão do sistema respiratório. Então, dentro da terapia manual respiratória, a gente tem uma visão um pouquinho diferente de algumas estruturas que compõem esse sistema. Então, como eu falei para vocês, quando a gente pensa em tendão central, a gente pensa logo no diafragma e também no que a gente chama comumente de centro tendíneo. Então, para muitas pessoas, tendão central significa centro tendíneo, que é o quê? Essa porção de tendão das conexões do diafragma, que ajuda a formar essa cúpula, certo? Então, a gente tem o nosso diafragma aqui em formato de cúpula, e ao centro dele a gente tem o seu tendão, onde ele faz as inserções e as conexões para ajudar também no movimento respiratório. Mas, quando a gente está falando de tendão central, a gente está falando de uma continuidade de tecido conjuntivo. Então, é uma série de tecido conjuntiva que vai ser visualizada através de várias estruturas, que eu já vou falar para vocês quais estruturas são essas. E essas estruturas, além do tecido conjuntivo, membranoso, vai incluir também músculos, tendões, ligamentos, as aponeuroses e também o sistema facial. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho quais são essas estruturas, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês de uma forma geral as estruturas que compõem aí o tendão central. Então, de uma forma geral, gente, quando a gente fala em tendão central dentro da visão da terapia manual respiratória, a gente vai estar falando de uma conexão que existe desde a região craniana até a região pélvica, tá? Então, essa conexão é realmente uma continuidade, uma estrutura ligada à outra, que compõe como se fosse um fio. Então, a gente tira todas as estruturas do nosso corpo, é como se sobrasse apenas um fio, realmente um tendão, que faz essa conexão central do nosso corpo, tá? Então, dentre essas estruturas, a gente vai ter o quê? A foice do cérebro, certo? Também a gente pode incluir aqui a foice do cerebelo, ok? Essa foice do cérebro, ela tem uma conexão aqui, ó, com os músculos suboccipitais, tá? Então, eles vão ter uma conexão aqui, certo? Dessa foice do cérebro, do cerebelo, ele tem uma continuidade, certamente, com a dura mater. Então, só por isso a gente já poderia dizer essa conexão, né? A existência dessa conexão entre o crânio e a pelve, certo? Justamente pela dura mater que passa aí por toda a nossa coluna, ok? Além da dura mater, a gente vai ter aqui na região mais anterior a língua, tá? A língua com a sua conexão com os músculos supraioideos, a gente tem aqui o osso ióide e os músculos infraioideos, tá? Então tem toda essa conexão aqui. Dando continuidade, a gente vai ter a conexão aqui com a cintura escapular e região de externo. E do externo, a gente vai ter, olha só que interessante, ligamentos que conectam o osso externo ao nosso pericárdio. São eles o ligamento externo pericárdico, superior e inferior, certo? Aí na região posterior aqui, formando todo esse sistema de suspensão aqui do nosso pericárdio, a gente vai ter um ligamento que é chamado de ligamento vértebro-pericárdico, ou seja, ele vai conectar essa região vertebral aqui de cervical baixa e torácica alta ao nosso pericárdio. Na sequência, a gente vai ter um ligamento bem importante que também faz esse sistema de suspensão, que é o ligamento frênico pericárdico. Ele vai se ligar a quem? Ao nosso querido diafragma, isso mesmo. Então, ele faz a conexão desse saco pericárdico com o diafragma. Então, só a partir dessas conexões a gente já pode começar a observar a importância de trabalhar todo esse sistema para melhorar aí a função respiratória do nosso paciente.
E claro, em todas essas estruturas do tendão central, a gente tem um dos principais, que é o que a gente mais conhece, que é o nosso queridíssimo músculo diafragma, né? Então, além dele participar de todo o sistema, né, de sustentação, de parte respiratória principalmente, pressões intratorácicas e intraabdominais, ele também faz parte desses sistemas de tecidos conjuntivos que faz toda aí a conexão do tendão central. Partindo do diafragma, a gente vai vir aqui, ó, numa continuidade com o músculo psoas. Então, a gente pensa, né, para quem trabalha aí com pilates, com reeducação postural, né, para quem trabalha com os exercícios, né, de fortalecimento, a gente sabe, a reeducação postural principalmente, a importância do músculo psoas para trabalhar realmente essa parte, essa função respiratória. Certo? E qual que é a conexão do músculo psoas com o diafragma? Ele fica inserido no diafragma pelo ligamento arqueado medial. Isso mesmo. Então, se a gente pensar, né, que tem essa conexão, ele vai fazer uma lâmina aqui de continuidade chegando até na região pélvica. E a partir aqui dessa região, a gente vai ter também, né, os músculos do assoalho pélvico que fecham aí essas conexões do tendão central, certo? Então, a gente tem essa importância da gente ver essas conexões como realmente uma lâmina de continuidade. Por quê? Qual que é o raciocínio, gente? Se a gente pensar assim, coisa mais clássica que tem, né? Se existe uma tensão, por exemplo, nesse músculo psoas, naturalmente ele vai gerar uma tensão, alterando também a biomecânica do nosso músculo diafragma. Se o nosso músculo diafragma tem uma alteração na sua biomecânica, ele vai gerar tensão nesses ligamentos que estão relacionados com o coração, gerando também tensões, por exemplo, na região de mediastino. Isso pode gerar tensões que interferem, por exemplo, aqui em todo o sistema mais alto, interferindo também em vias aéreas superiores, certo? Então, a gente tem uma conexão que é como se fosse um efeito dominó de tensões que vão gerando alterações, né? Gerando mais e mais tensão, alterando toda a biomecânica respiratória. E é importante a gente entender isso, por quê? Porque a gente vai sair um pouco da caixa torácica, né, que a visão que a gente tem de fisioterapia respiratória é de estar muito mais focado na região de caixa torácica, diafragma, né, a gente já tem uma visão aí de trabalhar as pressões intraabdominais, mas a gente tem que entender que é um sistema, né, que precisa estar em equilíbrio para que todas essas tensões também estejam ajustadas para melhorar a biomecânica, né, diafragmática, respiratória, partindo desde a parte central de crânio, né, para a parte de via aérea superior, caixa torácica, diafragma, região intraabdominal e também região pélvica. E aí, gente, eu quero mostrar aqui para vocês, né, de uma forma um pouquinho mais simples também, mas para que vocês observem como que é importante um outro ponto, né, o trabalho que a gente tem que ter do sistema corporal como um todo para melhorar essas tensões da região respiratória, né? Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem os ligamentos, né, principalmente os ligamentos vértebros pericárdicos, que vão conectar a coluna vertebral, né, principalmente região de torácica alta e cervical baixa, ao nosso pericárdio, né, e sabendo que o nosso pericárdio também vai estar conectado ao nosso músculo diafragma por esses ligamentos. Então, é importante a gente ter essa visão mais holística, mais completa e global do nosso corpo, para que a gente possa realmente entender toda a biomecânica e funcionamento para melhorar aí, de uma forma global, realmente, a mecânica respiratória do nosso paciente. E outro ponto importante, como eu falei para vocês, né, dentro da parte realmente postural, é bem entendido e trabalhado essa relação, né, do músculo psoas aqui, ó, como eu falei para vocês, com o nosso diafragma, tá? Então, o ligamento arqueado medial aqui nessa região, fazendo essa conexão diafragmática com o músculo psoas e região pélvica, né, até mesmo a região do membro inferior. E existe um outro músculo que ele não faz parte do tendão central, mas é importante só apontar aqui, que é o músculo quadrado lombar, tá? Esse músculo, ele também se insere aqui no diafragma. Então, não tem como a gente pensar no tratamento de diafragma do nosso paciente, não tem como a gente pensar em melhorar a mecânica respiratória
Sem pensar, por exemplo, em pessoas e quadrado lombar, né? Porque são conexões muito íntimas que tem com o nosso músculo principal da respiração. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Realmente é uma aula bem curta e sucinta para que vocês possam entender essas conexões com o tendão central, tá? E eu quero que vocês se inscrevam no canal de terapia manual respiratória para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre essa forma de tratamento. Me sigam nas redes sociais, fisiom.respiratória, certo? Para a gente ter essa conexão, sempre vou estar colocando mais informações para vocês. E a gente vai estar tendo uma próxima aula que eu vou falar um pouquinho sobre os 5 diafragmas transversais. Isso mesmo, a gente não tem apenas um diafragma no nosso corpo, a gente tem 5. E é sobre eles que eu vou estar falando na próxima aula.